No leste, tínhamos a poderosa dinastia Han, que controlava grande parte da China moderna, um império gigante, populoso e muito rico. Do outro lado, temos o império que dominava todo o Mediterrâneo, o poderoso Império Romano, tão rico e populoso quanto o Império Han. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de apresentar para vocês o livro do meu grande amigo Rogério Dias Bastos, que escreveu o livro Policiais, Heróis e Humanos. Nesse livro, ele mostra muito bem a visão de um policial com mais de 27 anos de experiência. Eu já li o livro, e achei muito interessante, e um grande aprendizado, principalmente para quem tem o sonho de se tornar policial, ou entender mais sobre a polícia. A visão realista das ocorrências policiais foi algo que me prendeu muito, e garanto que você vai se surpreender com os acontecimentos. Link no primeiro comentário fixado. A grande semelhança entre os dois impérios foi no sentido de que ambos estabeleceram um modelo clássico para instituições governamentais que continuou a ser imitado durante muitos séculos depois. O Império Romano e a dinastia Han eram semelhantes na medida em que ambos dependiam de uma grande lacuna nas competências tecnológicas e organizacionais entre os internos e os estrangeiros bárbaros, e tornaram-se insustentáveis à medida que a expansão da agricultura e da metalurgia aumentou a densidade populacional e as capacidades militares das nações bárbaras. Eles diferem porque Roma enfrentou diretamente uma civilização externa que nunca havia sido uma ameaça real sobre os partos, mas uma vez que os sassânidas estabeleceram um império tão sólido quanto Roma, Roma teve muita dificuldade para rechaçá-los, enquanto a China tinha uma barreira montanhosa entre ela e a Índia. Eles eram semelhantes no sentido de que as principais fases da evolução foram aproximadamente contemporâneas. O Han Ocidental corresponde aproximadamente à República Romana como era depois que as guerras púnicas a transformaram na força dominante do Mediterrâneo Ocidental, o Han Oriental ao Império Romano indiviso, e o fim da dinastia Han ao período em que os impérios romanos do Oriente e do Ocidente começaram a se separar. Eles diferem consideravelmente nos detalhes dessas evoluções, no entanto. A crise da usurpação de Wang Mang, de 9 a 23 d.C., logo após a consolidação do poder por Augusto a partir de 27 a.C., levou os imperadores Han orientais a serem paranoicos e reclusos, escondidos do público por trás de camadas da burocracia palaciana. A mudança em Roma da República para o Império também foi no sentido de um governo menos receptivo, mas as formas republicanas ainda sobreviveram, pelo menos da boca para fora, e foi crucial para os imperadores romanos exibirem-se em espetáculos públicos e apresentarem uma retórica inspiradora. Os imperadores chineses, por outro lado, tornaram-se invisivelmente distantes. Indiscutivelmente, esta diferença nos estilos políticos ainda se refletem nas diferentes formas como os políticos agem no Ocidente e no Oriente até hoje. Os três reinos da fase final do Han diferiram da divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente porque os impérios romanos Ocidental e Oriental reconheceram a legitimidade um do outro como parte de um Estado ainda unificado, enquanto Wei, Shu e Wu se consideravam os únicos governantes legítimos. Além disso, a política tripartida deixou espaço para mais intrigas, já que dois poderiam formar uma aliança de conveniência contra o terceiro, e depois desertar quando o parceiro se tornasse demasiado ameaçador. Por uma boa razão, este período sempre foi um cenário favorito para a ficção histórica romântica chinesa. Houve, contudo, uma semelhança considerável nas doenças institucionais que marcaram a decadência na dinastia Han e em Roma. Dependência crescente dos bárbaros imigrantes que procuravam progredir através das forças armadas, o custo das forças armadas em constante expansão, levando a níveis opressivos de tributação, intrigas egocêntricas e míopes por parte de funcionários judiciais indiferentes a quaisquer interesses do Estado, e a perda de fé nos antigos valores morais. Este desencanto espiritual deu origem a novos movimentos religiosos em ambos os lugares, mas enquanto os taoístas do turbante amarelo tiveram influência contínua ao longo dos séculos, através do Shaolin e outros movimentos de monges guerreiros dos tempos medievais até a sociedade dos punhos harmoniosos, na rebelião dos boxers, as suas tentativas de tomar o poder naquela altura foram esmagadas, num grande contraste com a ascensão do cristianismo no Império Romano, onde a maioria dos romanos se converteriam.
Uma semelhança é que ambos foram seguidos por um período de confusão, à medida que Roma e a China foram divididas em estados sucessores menores, com um declínio na alfabetização, na segurança e na prosperidade geral. No caso romano, um destes estados sucessores, o Império Romano do Oriente, manteve a continuidade institucional com o antigo regime, o que não aconteceu na China, mas os esforços para readquirir todo o território perdido falharam no longo prazo, e os esforços para imitar o antigo Estado romano. Em contraste, no caso chinês, a reunificação aconteceu dentro de alguns séculos, e o período Tang foi altamente criativo, com a invenção do papel, da pólvora, da bússola, novas formas de porcelana para complementar as sedas como produtos de exportação, poesia, caligrafia, obras de arte, filosofia budista, entre outras, enquanto a reconstrução da Europa demorou mais. Além de tudo isso, várias outras coisas influenciam o mundo até hoje por conta de ambos os impérios, como por exemplo o latim no Ocidente. Se no Oriente não existisse a dinastia Han, e no Ocidente não existisse o Império Romano, ambos os lados estariam muito diferentes hoje sem a influência dos dois impérios. Estou pensando em fazer uma comparação militar sobre ambos, e sobre qual era mais poderoso. O que acham? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.